Antes de eu mergulhar no passado, de te levar para os campos de café e os corredores encerados que guardaram meu segredo por mais de 60 anos, eu peço um instante da sua atenção. Contar essa história é como abrir uma porteira que ficou trancada por uma vida inteira. É um ato de coragem, e a sua presença aqui, ouvindo, me dá força. Se ao longo do meu relato você sentir que a minha voz merece ser ouvida por mais gente, eu te convido a se inscrever no canal. Um clique seu é como um aceno de longe, me dizendo que não estou mais sozinha. Agradeço. Agora me dê a sua mão. Vamos voltar para o dia em que o silêncio começou a se quebrar. O jornal tremia nas minhas mãos. Não era o frio da manhã de agosto que fazia meus dedos fraquejarem, mas o peso da tinta preta sobre o papel amarelado. As letras formavam um nome que eu não pronunciava em voz alta há décadas. Um nome que morava no porão da minha memória, acorrentado e empoeirado. Arlindo Nogueira. A manchete do jornal da cidade, pequeno e com cheiro de gráfica antiga, anunciava sua morte com uma reverência que me revirou o estômago. Adeus ao patriarca, dizia, um pilar da nossa comunidade. Eu estava sentada na minha cadeira de balanço, na varanda da minha casinha simples, o sol da manhã tentando aquecer meus ossos de 78 anos. Ao meu redor, o mundo era paz. O cheiro de terra molhada do sereno da noite, o canto de um bem-te-vi no pé de acerola, o barulho distante do carro do leite. Mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Uma tempestade que esperou mais de meio século para desabar. Pilar da comunidade. A frase ecoava na minha cabeça. Cada palavra um soco. Li a nota de falecimento, as homenagens, os depoimentos de homens importantes da cidade descrevendo seu caráter, sua generosidade, sua importância para o progresso da região. Falavam do homem que doou o terreno para a primeira escola, do patrão que cuidava de seus funcionários como se fossem da família. Um gosto amargo, metálico como sangue velho, subiu pela minha garganta. Família. A palavra me soou como um insulto. Minha neta, Sofia, saiu pela porta com 2 xícaras de café fumegante. Ela tem 20 anos, os mesmos olhos curiosos que a mãe dela tinha, a mesma mania de franzir a testa quando algo a preocupa. Ela viu o jornal no meu colo e o meu rosto, que devia estar da cor do papel. Vó, tá tudo bem? A senhora tá pálida. Ela se sentou no banquinho ao meu lado, colocando uma xícara nas minhas mãos trêmulas. O calor do esmalte da xícara era a única coisa real naquele momento. Morreu um homem, Sofia. Um homem importante. Ah, o seu Arlindo da Fazenda das Paineiras? Ouvi no rádio. A cidade toda tá falando. Dizem que era um grande homem. Um grande homem. Foi ali, naquele exato instante, ouvindo a inocência na voz da minha neta, repetindo a mentira que todos contavam, que a represa dentro de mim se rompeu. As lágrimas que eu engoli aos 15, aos 20, aos 40 anos, vieram de uma vez. Grossas, quentes, silenciosas. Não eram lágrimas de tristeza pela morte dele. Eram de raiva. Uma raiva antiga, preservada em sal e silêncio. Sofia se assustou. Ela nunca tinha me visto chorar assim. Eu era a avó forte, a matriarca que resolve tudo, que nunca se queixa. Ela pousou a mão no meu ombro. Vó, o que foi? A senhora conhecia ele bem? Ele fez alguma coisa para a senhora? Eu olhei para ela, para o rosto jovem, cheio de futuros e possibilidades. Um universo que me foi negado. E pela primeira vez na minha vida, a resposta que se formou na minha mente não foi o silêncio. Não foi o deixa pra lá ou o não é nada, filha. Eu levantei a cabeça, sequei o rosto com as costas da mão calejada e olhei fundo nos olhos dela. A voz saiu rouca, um rangido de dobradiça enferrujada. Fez, minha neta. Ele não era o homem que o jornal diz. E eu acho que já passou da hora de alguém contar a verdadeira história. A minha história. O sol da manhã parecia mais forte, como se finalmente tivesse permissão para entrar. O bem-te-vi cantou de novo, e pela primeira vez, o canto dele não me soou triste. Soou como um chamado. Naquele momento, eu não era mais a Tina que abaixava a cabeça. Eu era Clementina, e eu tinha uma história para contar. Uma história que começava muito tempo atrás, em 1958, quando eu era apenas uma menina magra, com tranças nos cabelos e um medo que ainda não tinha nome. Para entender o peso daquele jornal nas minhas mãos, você precisa voltar comigo. Voltar para um tempo em que o mundo era maior e a minha vida muito menor. Era 1958 e eu tinha 15 anos,
mas meu corpo era de 12 e minhas mãos de 50. Mãos pequenas, mas grossas, a pele curtida pelo sol e pelo cabo da enxada. Os nós dos dedos eram permanentemente inchados, e as unhas, curtas e cheias de terra que nunca saía por completo. Eram as mãos da minha mãe e da minha avó antes dela, mãos de quem nasce para servir a terra e aos donos dela. Nós morávamos num casebre de pau a pique, com chão de terra batida, a poucos quilômetros da sede da fazenda das Paineiras. Éramos 7 irmãos. Eu, a mais velha das meninas. Meu pai, Inácio, era um homem de poucas palavras e muita fadiga. Saía de casa antes do sol nascer e voltava quando a lua já estava alta, o corpo moído pela colheita do café. O cheiro dele era uma mistura de suor, terra e fumo de rolo. Minha mãe, Benedita, era a força silenciosa da casa. Ela multiplicava o pouco que tínhamos. Cozinhava feijão com quase nada dentro. Remendava nossas roupas até o tecido virar uma colcha de retalhos. E ainda encontrava tempo para cuidar da nossa pequena horta e das poucas galinhas que ciscavam no quintal. A vida era um ciclo imutável. Acordar, trabalhar, comer, dormir. A escola era um luxo que durou pouco para mim. Aprendi a ler e a escrever meu nome com dificuldade, mas logo meu pai decretou que minhas mãos eram mais úteis na roça do que segurando um lápis. Mulher não precisa de estudo para cuidar de casa e de marido, ele dizia, e a palavra dele era lei. Eu não sonhava muito. Meus sonhos eram pequenos, do tamanho do nosso quintal. Eu sonhava em ter um vestido novo no dia da festa de São João, em comer um pedaço de bolo com cobertura, em ter um par de sapatos que não fosse a sandália de couro que meu pai mesmo fazia. E no fundo, bem no fundo, eu sonhava com algo que nem sabia nomear, um destino diferente. Um que não envolvesse o sol queimando minha nuca e a terra debaixo das unhas. A oportunidade, ou o que chamaram de oportunidade, chegou numa tarde de domingo. Estávamos todos na varanda, depois do almoço pobre, quando um carro preto, brilhante de tão limpo, parou na nossa porteira. Nunca tínhamos visto um carro daqueles de perto. Dele desceu o capataz da fazenda, o senhor Amâncio, um homem de chapéu e barriga grande, que só falava com meu pai de vez em quando. Meu pai se levantou, ajeitando a calça remendada, a submissão estampada no rosto. Eu e meus irmãos nos encolhemos perto da minha mãe. Boa tarde, Inácio. O patrão mandou o recado. O patrão era o coronel Arlindo, dono daquelas terras e de quase tudo o que a vista alcançava. Nós só o víamos de longe, montado em seu cavalo branco ou dentro do carro preto, um vulto poderoso e inalcançável. Pois não, seu Amâncio. A patroa, Dona Matilde, tá precisando de mais uma moça para ajudar na casa grande. Uma moça direita, trabalhadora. Pensei na sua mais velha. Como é mesmo o nome dela? Meu pai me olhou, e eu senti um frio percorrer minha espinha, mesmo sob o sol quente da Bahia. Clementina, mas a gente chama de Tina. Isso, Tina. Ela já é moça feita. Tem idade para trabalhar e ajudar em casa com um dinheiro certo. O patrão é bom, paga em dia. E tem cama e comida lá. É uma boca a menos para alimentar aqui. Meu pai olhou para minha mãe. Vi no rosto dela um misto de esperança e medo. Esperança de um futuro melhor para mim, de uma vida menos dura, e o medo do desconhecido, de me entregar para um mundo que não era o nosso. Mas a fome e a necessidade falavam mais alto que qualquer medo. É uma bênção, seu Amâncio. Uma sorte grande. Eu não fui consultada. Minha opinião não fazia parte da negociação. Meu destino foi selado ali, naquela varanda de chão batido, entre o capataz e a necessidade do meu pai. Naquela noite, eu não dormi. Ouvi meus pais cochichando na sala. Minha mãe, com a voz embargada, pedia para meu pai ter certeza. Ela é só uma menina, Inácio. E meu pai, com a voz cansada de sempre. É o melhor para ela, Benedita. Na casa grande, ela vai aprender a ser gente, longe dessa pobreza. É a nossa chance. No dia seguinte, minha mãe arrumou minhas poucas coisas numa trouxa de pano. Um vestido remendado, uma muda de roupa de baixo e a santinha de madeira que foi da minha avó. Ela me abraçou com força, o cheiro dela de fubá e alfazema me envolvendo. Seja obediente, minha filha. Ouça os patrões. Trabalhe direito e não dê confiança para ninguém. Tenha muito juízo. Juízo. Era a palavra que as mães davam às filhas como um amuleto. Mal sabia eu que naquele lugar para onde eu ia, juízo não seria suficiente para me proteger. Fui para a casa grande a pé, seguindo o capataz.
O sol batia forte, e a poeira da estrada grudava no meu suor. A cada passo, eu me afastava do único mundo que conhecia. Olhei para trás uma última vez e vi meu casebre, pequeno, quase sumindo na paisagem. Senti um aperto no peito, uma saudade de algo que eu ainda nem tinha perdido. Eu estava a caminho da minha sorte grande. Mas no fundo da minha alma de menina, algo me dizia que o preço daquela sorte seria alto demais. A casa grande não parecia uma casa. Era um monstro branco de 2 andares, com janelas enormes que pareciam olhos a me observar. Tinha uma varanda que a rodeava por completo, cheia de cadeiras de vime e samambaias penduradas. O jardim da frente era um tapete verde, impecável, com roseiras coloridas que eu só tinha visto em calendários. Para mim, que vinha de um chão de terra onde nem o capim crescia direito, aquilo era um palácio. O senhor Amâncio me levou pela porta dos fundos, a entrada dos empregados, que dava direto numa cozinha gigantesca. O cheiro era avassalador, uma mistura de alho fritando, bolo assando e um perfume de limpeza que ardia no nariz. O chão era de ladrilhos vermelhos e brancos, tão brilhantes que refletiam a luz do sol. Uma mulher negra, alta e robusta, com um lenço amarrado na cabeça, mexia uma panela enorme num fogão a lenha que era do tamanho da nossa sala. Dona Dita, essa aqui é a Tina, a moça nova que veio ajudar. Dona Dita me olhou de cima a baixo, um olhar que parecia me despir e ver todos os meus medos. Ela não sorriu. Mais uma pra gente ensinar o serviço. Sabe cozinhar? Só o de casa, senhora. Feijão, arroz. Aqui não é a sua casa, menina. Aqui se cozinha para o coronel Arlindo. Vai aprender. Quem vai te ensinar o resto é a Luzia. Onde se meteu essa peste? Uma moça um pouco mais velha que eu, magra como um caniço e com um olhar cansado, apareceu vinda de um corredor. Tô aqui, Dita. Fui levar o café da patroa. Leva essa novata pro quarto e mostra o serviço. E vê se ensina direito. Não quero ter que fazer tudo 2 vezes. Luzia me fez um sinal com a cabeça e eu a segui, ainda intimidada pelo tamanho e pelos cheiros daquele lugar. Atravessamos um corredor comprido e chegamos a uma área nos fundos da casa, o nosso lugar. Havia 2 quartos pequenos e um banheiro com um chuveiro de água fria. O meu quarto tinha 2 camas de ferro com colchões finos. Numa delas estavam as coisas de Luzia. A outra, vazia, seria a minha. Pode botar sua trouxa aí, mas não se acostuma a ficar muito tempo aqui. A gente só vem pra dormir. E olhe lá. Luzia tinha uma voz rascante, sem delicadeza. Ela me mostrou onde ficava o tanque, uma pilha de roupas maior do que eu já tinha visto na vida, e o quartinho de passar, quente como um forno. Seu serviço por enquanto é esse: lavar, passar e ajudar a Dita na cozinha quando ela gritar seu nome. E limpar. Limpar tudo. O pó daqui tem que ter medo de você. Entendeu? Eu assenti com a cabeça, incapaz de falar. A regra mais importante: nunca entre na parte da frente da casa sem ser chamada. Não fale com os patrões a não ser que eles falem com você. E quando falarem, é sim, senhor. Não, senhora. Abaixe a cabeça e não olhe nos olhos. Aquele palácio tinha regras que eu não entendia, mas o medo era um bom professor. Comecei a trabalhar no mesmo instante. Minhas mãos, já calejadas, arderam com a água sanitária. Meus braços doeram de tanto esfregar as roupas dos patrões no tanque. O cheiro do sabão em pedra se misturou ao meu suor. A dona da casa, Dona Matilde, era uma mulher pálida, de cabelos loiros presos num coque perfeito. Usava vestidos caros e joias que brilhavam mesmo na sombra. Ela quase não falava conosco. Suas ordens eram dadas através de gestos ou de frases curtas e secas. Ela passava pelos cômodos como um fantasma elegante, inspecionando a limpeza com um dedo enluvado, o rosto sempre marcado por uma expressão de tédio ou descontentamento. Havia também os filhos, 2 meninos pequenos, Arthur e Gabriel, que eram criados por uma babá e tinham mais brinquedos do que eu tinha visto na vida. Eles corriam pela casa, sujando o chão que eu acabara de encerar, e eu tinha que limpar tudo de novo, em silêncio. Nos primeiros dias, eu mal via o coronel Arlindo. Ouvia sua voz grossa dando ordens no escritório, ou o via passar a cavalo pela janela da cozinha. Ele era uma presença, uma autoridade que pairava sobre tudo e todos, mesmo quando não estava lá. A vida na casa grande era solitária. Luzia era calada, amargurada pela vida. Dona Dita, a cozinheira, só falava para dar ordens. À noite, no quarto,
O cansaço era tanto que eu mal tinha forças para pensar na minha família. Eu deitava no colchão fino, e o cheiro de casa, de terra, de mãe, já parecia uma lembrança de outra vida. O dinheiro que eu ganhava ia quase todo para o meu pai. Uma vez por mês, ele aparecia na porteira dos fundos, de chapéu na mão, e eu entregava o envelope. Ele não perguntava como eu estava. Apenas contava o dinheiro, agradecia e ia embora. Eu era um investimento, uma boca a menos e um dinheiro a mais. Aos poucos, fui me acostumando à rotina. Acordar antes do sol, acender o fogão a lenha, coar o café dos patrões, lavar, passar, limpar, servir, limpar de novo. Meus movimentos se tornaram mecânicos. Eu aprendi a ser invisível, a andar pelas beiradas, a não fazer barulho. Aprendi a não ter vontades, a não ter voz. O palácio de chão encerado me ensinou a primeira e mais dura lição da minha nova vida. Eu não era ninguém. Eu era apenas um par de mãos. E em breve, eu descobriria que o patrão achava que era dono de muito mais do que apenas o meu trabalho. O coronel Arlindo não era um homem feio. Pelo contrário, era alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar de distinção. Tinha olhos azuis, uma cor rara na nossa região. Um azul frio como água de poço no inverno. A cidade o via como um líder, um homem justo. Na fazenda, ele era a autoridade máxima. Sua palavra não era apenas lei, era o próprio ar que se respirava. Nas primeiras semanas, como eu disse, mal o via. Minha existência se resumia à cozinha, à lavanderia e aos quartos de serviço. Mas aos poucos, isso começou a mudar. Dona Matilde adoeceu. Uma daquelas doenças de gente rica, uma fraqueza nos nervos, como eu ouvia a Dona Dita cochichar com a babá. Ela passou a ficar mais tempo no quarto, e as minhas tarefas se expandiram. Eu agora tinha que levar o café da manhã dela na cama, arrumar seu quarto, ajudar a babá com os meninos. Eu estava cruzando a fronteira invisível entre a área de serviço e o coração da casa. Foi então que comecei a notar o olhar dele. No início era algo sutil. Eu estava encerando o assoalho do corredor, de joelhos, e sentia sua presença. Levantava os olhos rapidamente e o via parado na porta do escritório, me observando. Ele desviava o olhar no mesmo instante, como se estivesse apenas de passagem. Mas acontecia com frequência demais para ser coincidência. Um dia, eu estava na copa, lustrando os talheres de prata. Era um trabalho minucioso, que exigia concentração. Ele entrou de repente, me fazendo dar um pulo de susto e derrubar uma colher no chão. O barulho do metal no ladrilho soou como um tiro no silêncio da casa. "Desculpe, senhor", eu disse, me abaixando rapidamente para pegar, o coração batendo descontrolado. "Calma, menina. Não precisa desse desespero todo." Sua voz era grossa, mas soou mais suave do que o normal. Quando me levantei, ele estava muito perto, perto demais. Podia sentir o cheiro dele, uma mistura de fumo de corda e uma loção cara. Ele estendeu a mão, não para pegar a colher, mas para tocar meu rosto. Seus dedos eram ásperos, e o toque na minha bochecha foi ao mesmo tempo quente e gelado. "Você é uma menina muito esforçada, Tina. E muito bonita também. Tem uns olhos assustados de passarinho." Eu congelei. Ninguém nunca tinha me chamado de bonita. E o jeito que ele disse, o olhar que acompanhou as palavras, fez um alarme soar dentro de mim. Eu não sabia o que era, mas era ruim. Abaixei a cabeça, como Luzia tinha me ensinado. "Obrigada, senhor." Ele riu, um som baixo, e se afastou. "Continue o bom trabalho." E saiu, me deixando ali, com a colher na mão e a pele do rosto formigando. Meu coração parecia querer sair pela boca. Corri para a cozinha, onde Dona Dita estava. Ela me viu pálida. "Que cara é essa? Viu assombração?" Eu não consegui contar. Como eu explicaria algo que nem eu mesma entendia? Eu diria, o quê? Que o patrão me chamou de bonita e tocou no meu rosto? Ela provavelmente riria e diria que eu estava imaginando coisas, ou pior, que eu estava me achando. Mas os incidentes continuaram. Eram pequenas coisas, quase imperceptíveis. Ele pedia que eu, e não outra empregada, levasse o café no escritório. Quando eu entregava a xícara, sua mão roçava na minha, demorando 1 segundo a mais do que o necessário. Ele passava por mim nos corredores estreitos, e seu corpo se pressionava contra o meu, um contato que ele poderia justificar como acidental, mas que eu sabia que não era. Ele começou a me fazer perguntas. De onde eu vinha, quantos irmãos eu tinha,
se eu tinha namorado na roça. Perguntas que um patrão não faz a uma empregada. E eu, ensinada a obedecer, respondia a tudo em monossílabos, sempre de cabeça baixa. Luzia percebeu. Ela não falava nada diretamente, mas seus avisos se tornaram mais frequentes, mais diretos, sempre em tom de sussurro. Cuidado, Tina. Essa casa tem muitas sombras, mesmo quando o sol tá forte. Não entendi, Luzia. Não precisa entender. Só precisa ter medo. O medo mantém a gente viva. Não fique sozinha com ele. Nunca. Se ele te chamar, inventa uma desculpa. Diz que Dona Dita tá precisando de você. Corre. Eu tentei seguir o conselho dela. Quando o via se aproximando, eu desviava, me escondia na lavanderia, fingia uma urgência na cozinha. Mas a casa era o território dele. Eu era apenas uma peça no seu tabuleiro. E ele estava movendo as peças, me encurralando lentamente, com a paciência de uma aranha tecendo sua teia. Eu me sentia suja, uma sujeira que não saía com água e sabão, e sentia vergonha. Vergonha de algo que não era culpa minha, mas que o mundo me faria acreditar que era. Eu era a menina da roça, a empregada. Ele era o coronel, o patrão. Se algo acontecesse, quem acreditaria em mim? A resposta era óbvia. Ninguém. O medo que Luzia falava começou a fincar raízes em mim. Era um medo constante, que me acompanhava do amanhecer ao anoitecer. Eu dormia mal, sobressaltada. Cada rangido do assoalho da casa grande me fazia prender a respiração. A sombra do patrão estava se estendendo, e eu sentia, com um terror mudo, que em breve ela me cobriria por inteiro. O outono chegou, trazendo consigo uma chuva fina e persistente que deixava a fazenda inteira com cheiro de terra molhada. Os dias ficaram mais curtos, mais escuros. Dona Matilde, a patroa, piorou. O médico da cidade vinha quase toda semana, e as portas do quarto dela se fechavam, criando um enclave de silêncio e doença no andar de cima. Para nós, na parte de baixo, isso significava mais trabalho e um patrão cada vez mais presente e irritadiço. A ausência da patroa no dia a dia da casa desfez as fronteiras que ainda me protegiam. Arlindo agora circulava livremente. Sua presença era uma constante. Ele não se restringia mais ao escritório ou à sala de jantar. Aparecia na cozinha para pegar um copo d'água, mesmo que eu já tivesse deixado uma jarra fresca em sua mesa. Passava pela lavanderia com a desculpa de procurar o caseiro. Cada aparição era um teste para os meus nervos. Ele aprimorou sua tática. Os toques acidentais se tornaram mais ousados. Um dia, eu estava limpando o pó de um armário alto, em cima de um banquinho. Ele passou por trás e colocou as 2 mãos na minha cintura, com o pretexto de me dar firmeza. Cuidado para não cair, menina, ele disse, a voz um sussurro perto do meu ouvido. Senti meu corpo inteiro enrijecer. Fiquei paralisada, sem conseguir respirar, até ele retirar as mãos e seguir seu caminho, assobiando, como se nada tivesse acontecido. Desci do banco com as pernas bambas, o coração martelando contra as costelas. A pressão psicológica era a pior parte. Ele me elogiava na frente dos outros, mas de um jeito que me diminuía. Vejam só a Tina, tão quieta e eficiente. Uma pérola que achamos no meio do mato. Os elogios me isolavam. Dona Dita me olhava com desconfiança. Luzia, com pena. Eu era a preferida, e essa preferência era uma maldição. Comecei a me sentir como um animal acuado. Eu mapeava a casa na minha cabeça, tentando prever seus movimentos, planejando rotas de fuga. Se eu ouvia seus passos no corredor, me trancava no banheiro de serviço. Se ele estava na sala, eu me enfiava no quartinho de passar, mesmo com o calor insuportável. Era um jogo de esconde-esconde aterrorizante, e eu estava sempre perdendo. Eu me apegava ao trabalho como um náufrago a um pedaço de madeira. Mergulhava as mãos na água com sabão, esfregava o chão com uma força desnecessária, passava os lençóis com uma precisão febril. O cansaço físico era a única coisa que conseguia, por alguns momentos, abafar o medo. Mas ele sempre voltava, à noite, quando eu deitava na cama e encarava o teto escuro do quarto. Eu pensava em ir embora. Fugir. Voltar para a casa dos meus pais. Mas o que eu diria a eles? Que o patrão me olhava de um jeito estranho? Que ele tocava em mim? Meu pai me bateria por ser ingrata, por jogar fora a sorte grande. Minha mãe choraria e me mandaria de volta, dizendo para eu rezar e ser mais discreta. Eles precisavam do meu dinheiro.
A minha fuga significaria mais fome para os meus irmãos. Eu estava presa. Presa pela pobreza, pela obediência, pela minha condição de mulher. Uma tarde, a chuva apertou. O céu estava cinza e pesado, e a casa mais escura que o normal. Dona Dita tinha ido ao vilarejo com o motorista para fazer compras. Luzia estava no andar de cima, cuidando da patroa. Eu estava sozinha na cozinha, terminando de lavar a louça do almoço. Ouvi os passos dele no corredor, passos lentos, deliberados. Ele parou na porta da cozinha. Eu não me virei. Continuei esfregando um prato com toda a minha força, a água escorrendo pelos meus braços. Tina, a voz dele cortou o som da chuva. Sim, senhor. Deixe isso aí. Preciso de você no escritório. Meu sangue gelou. O escritório, o lugar mais isolado da casa, com portas pesadas de madeira e tapetes que abafavam qualquer som. O conselho de Luzia gritou na minha mente. Corre. Dona Dita pediu para eu terminar tudo aqui antes que ela chegue, senhor. A gente vai fazer o pão para janta. Era uma mentira fraca, e nós dois sabíamos. Dona Dita não está aqui. E o pão pode esperar. Eu disse que preciso de você. Agora. O tom dele não permitia mais desculpas. Era uma ordem. Senti as lágrimas subindo, mas as engoli com força. Sequei as mãos no avental, o pano áspero arranhando minha pele, e me virei. O corredor que levava ao escritório parecia mais longo e mais estreito do que nunca. Cada passo que eu dava em direção a ele era um passo para dentro da teia. Eu caminhava devagar, rezando para que Luzia descesse, para que o carro de Dona Dita chegasse, para que um milagre acontecesse. Mas não houve milagre. Ele caminhou na minha frente e abriu a porta do escritório. O cheiro de couro, fumo e madeira antiga me envolveu. Ele se afastou da porta e fez um gesto para que eu entrasse. Entre, Tina. Feche a porta. Eu entrei. E quando o som pesado da porta de madeira se fechando ecoou atrás de mim, eu soube que estava completamente sozinha. O corredor estreito da minha fuga tinha chegado ao fim. Eu não preciso te contar cada detalhe do que aconteceu dentro daquela sala. Há coisas que a memória guarda numa caixa de chumbo, no fundo do poço, e que a gente só visita em pesadelos. Mas você precisa entender o que foi roubado de mim ali. Não foi só a minha inocência de menina. Foi a minha confiança no mundo. Foi a minha voz. O escritório era um lugar sombrio. As paredes eram cobertas por estantes altas, cheias de livros que eu jamais leria. Havia uma mesa grande de madeira escura, e atrás dela, uma janela alta que dava para o jardim dos fundos, agora encharcado pela chuva. A única luz vinha de um abajur verde sobre a mesa, que lançava sombras compridas e dançantes por todo o cômodo. Ele se sentou na sua cadeira de couro, que rangeu sob seu peso. Apontou para a cadeira em frente à mesa. Sente-se, Tina. Eu permaneci em pé, perto da porta, as mãos torcendo o tecido do meu avental. Sentar parecia um ato de aceitação, de rendição. Eu não fiz nada de errado, senhor. A frase saiu como um sussurro, um fiapo de voz. Ele sorriu. Não era um sorriso amigável. Era o sorriso de quem tem todo o poder do mundo. Eu sei que não fez. Você é uma boa menina. É por isso que gosto de você. Trabalhadora, quieta. Não é como essas outras, atrevidas, cheias de conversa. Ele se levantou e começou a andar pela sala, as mãos para trás. Parou em frente à janela, olhando a chuva. Sabe, Tina, essa fazenda dá muito trabalho. É muita responsabilidade. Cuidar da terra, dos negócios, da família. Às vezes um homem fica cansado, precisa de uma distração, algo simples, algo que não complique as coisas. Eu não entendia onde ele queria chegar com aquela conversa, mas cada palavra dele aumentava o nó no meu estômago. Eu só queria correr, abrir aquela porta e desaparecer. Ele se virou e me encarou. Seus olhos azuis pareciam quase pretos na penumbra. Eu tenho sido bom para você, não tenho? Te dei um emprego, um teto, comida na mesa. Sua família está sendo ajudada por minha causa. Você deve ser grata por isso. A palavra grata me atingiu como uma bofetada. Eu era grata, mas a gratidão que ele exigia era de outro tipo. Ele se aproximou de mim, devagar. Eu recuei até minhas costas baterem na porta fria de madeira. Eu estava encurralada. Não precisa ter medo de mim, Tina. Eu só quero conversar. Mas não era uma conversa que ele queria. Ele parou na minha frente, o corpo dele bloqueando a pouca luz que vinha do abajur. Eu estava na sua sombra, literalmente. Ele levantou a mão e tocou meu queixo, forçando meu rosto a se erguer para encará-lo.
Eu quero que você seja boa para mim também. Quero que você entenda o seu lugar aqui. Você está aqui para servir. Em tudo. Naquele momento eu entendi. Entendi o que Luzia queria dizer com: o medo mantém a gente viva. O meu medo era paralisante. Eu não conseguia gritar. Não conseguia me mexer. Era como se meu corpo não me pertencesse mais. Ele se inclinou, o rosto perto do meu. O cheiro de loção e fumo era sufocante. A partir de hoje, quando eu te chamar, você vem. Sem desculpas. Sem mentiras. Nós vamos ter nossas conversas. E ninguém precisa saber. Será o nosso segredo. Se você for uma menina esperta e obediente, tudo continuará bem para você e sua família. Se abrir a boca... Ele fez uma pausa, e seu polegar apertou meu queixo com força. Bem, seu pai pode perder o emprego. E eu duvido que alguém queira dar trabalho para a família de uma moça mentirosa e desonrada. Entendeu? Não foi uma pergunta. Foi uma sentença. Eu assenti. Uma lágrima solitária e quente escorrendo pelo meu rosto. Ele sorriu satisfeito. Soltou meu queixo e se afastou. Ótimo. Agora pode ir. E limpe esse rosto. Não quero ninguém fazendo perguntas. Ele voltou para sua mesa e se sentou, como se nada tivesse acontecido. Pegou uns papéis e começou a lê-los. Para ele, o assunto estava encerrado. Para mim, a vida como eu a conhecia tinha acabado. Girei a maçaneta com a mão trêmula e abri a porta. Saí do escritório e a fechei atrás de mim. O som do trinco se encaixando foi o som da minha prisão se fechando. Caminhei pelo corredor, de volta à cozinha, como uma autômata. O mundo ao meu redor parecia distante, abafado. A chuva lá fora, os ruídos da casa, tudo parecia vir de muito longe. Algo dentro de mim se quebrou naquele dia. Uma peça fundamental da minha alma, que me fazia ser eu, se partiu em 1000 pedaços. E no lugar dela, nasceu um segredo. Um segredo pesado, feio e silencioso, que eu carregaria comigo, como uma pedra no peito, por mais de 60 anos. A menina que entrou naquele escritório não foi a mesma que saiu. A que saiu era mais velha, mais triste, e pela primeira vez na vida, completamente sozinha. Depois daquele dia, as cores do mundo mudaram. O verde das árvores parecia mais pálido, o azul do céu, mais cinzento. A comida perdeu o gosto. O cheiro do café, que antes me trazia conforto, agora me enjoava, porque me lembrava do escritório dele. O silêncio, que antes era apenas ausência de som, agora tinha peso, tinha cor. Era um silêncio denso, escuro, que me envolvia para a como cozinha um sudário e me encostei na parede fria, tentando controlar a tremedeira das minhas pernas. Minha primeira reação foi a náusea. Corri para o banheiro dos fundos e vomitei o pouco que tinha comido no almoço. Era como se meu corpo estivesse tentando expulsar a sujeira, a humilhação, mas não adiantava. A sensação ruim estava impregnada na minha pele, debaixo das minhas unhas, no meu sangue. Quando Luzia desceu, ela me encontrou sentada num caixote no canto da cozinha, olhando para o nada. Ela não precisou perguntar. Ela viu nos meus olhos, viu a luz que tinha se apagado. Seu rosto, sempre duro e cansado, se contraiu numa máscara de dor e raiva contida. Ela se aproximou, olhou para os lados para se certificar de que estávamos sozinhas e me entregou um copo de água com açúcar. Beba. Minhas mãos tremiam tanto que ela teve que segurar o copo para mim. Aconteceu, ela sussurrou, mais afirmando do que perguntando. Eu não consegui responder, apenas assenti, e as lágrimas voltaram, silenciosas e amargas. Eu te avisei, menina. Eu te avisei, ela disse, a voz cheia de uma tristeza antiga. Agora, você precisa ser forte. Chore tudo o que tiver que chorar hoje, aqui, escondida. Mas amanhã, quando acordar, você vai levantar a cabeça, vai trabalhar e vai fingir que nada aconteceu. É o único jeito de sobreviver aqui dentro. Finja. Finja até que a mentira vire parte de você. Fingir. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu teria que fingir que não sentia nojo quando ele passava. Teria que fingir que não sentia meu estômago gelar quando ele me chamava. Teria que fingir que eu ainda era a mesma Tina de antes. Dona Dita chegou logo depois, e a rotina nos engoliu. Tivemos que fazer o pão, preparar a janta. Eu me movia como um fantoche, minhas mãos executando as tarefas que conheciam de cor, enquanto minha mente estava a milhas de distância, presa naquele escritório escuro. Naquela noite, eu não consegui comer. Na janta dos empregados, todos notaram meu silêncio, mas ninguém disse nada. O medo era contagioso naquela casa.
Todos preferiam não saber, não se envolver. Deitada na cama, no escuro, eu me encolhi, abraçando meus joelhos. Cada sombra no quarto parecia a sombra dele. Cada ruído da casa me fazia saltar. Eu me sentia marcada, como um animal que o dono ferra para mostrar posse. Ele não tinha me tocado de forma violenta, não tinha me batido. O que ele fez foi pior. Ele me roubou a segurança, o chão. Ele plantou o medo dentro de mim e me fez cúmplice do meu próprio tormento com sua ameaça. Os dias que se seguiram foram um borrão de trabalho e pavor. Ele cumpriu sua palavra. Me chamava ao escritório quase todos os dias, geralmente no meio da tarde, quando a casa estava mais quieta. Eram sempre conversas. Ele me fazia sentar e falava sobre seus negócios, sobre suas frustrações com a esposa doente, sobre seus planos para a fazenda. Eu ficava ali, muda, as mãos no colo, contando os segundos para poder sair. Às vezes, ele pedia para eu lhe servir uma dose de uísque e ficava me olhando beber, com aquele sorriso de satisfação. Às vezes, ele se levantava e andava ao meu redor, falando e tocava meu cabelo, meu ombro, e a cada toque, uma parte de mim morria. Eu aprendia a desassociar. Minha mente viajava para longe, para o riacho onde eu brincava quando criança, para o colo da minha mãe. Meu corpo estava ali, prisioneiro, mas minha alma tentava fugir. Eu emagreci. Olheiras fundas apareceram sob meus olhos. Eu vivia num estado de alerta constante, minha energia sendo drenada pelo medo e pelo segredo. Ninguém fora daquele círculo de empregados parecia notar. Para o meu pai, quando ele vinha buscar o dinheiro, eu era a mesma filha. Para os filhos do patrão, eu era apenas a moça que arrumava seus brinquedos. Para Dona Matilde, nas raras vezes em que eu a via, eu era invisível. O segredo me isolou do mundo. Eu não podia contar para minha mãe. Como eu poderia explicar uma coisa tão suja, tão humilhante? Ela se culparia, ou pior, me culparia. Diria que eu provoquei, que dei confiança. Naquele tempo, a culpa era sempre da mulher. Eu estava sozinha, completamente. E o silêncio que me foi imposto se tornou minha pele, minha casa, minha prisão. Eu aprendi a morar dentro dele. E foi lá, nesse lugar escuro e sem voz, que a menina de 15 anos começou a desaparecer, dando lugar a uma mulher que aprendeu, cedo demais, a cor sombria do silêncio. A vida se arrastou por meses, que se transformaram em 1 ano, depois 2. A rotina na casa grande se tornou meu novo normal, um ciclo entorpecente de trabalho e medo. O escritório se tornou um ritual macabro. A porta se fechava, e por 15, 20 minutos, o mundo lá fora deixava de existir. Havia apenas o cheiro de fumo, o som da voz dele e o peso do meu silêncio. Arlindo nunca ultrapassou um certo limite físico comigo naquelas conversas. Sua crueldade era mais sutil, mais psicológica. Ele gostava do poder, da certeza de que eu estava ali, cativa, obrigada a ouvir suas confidências, a suportar sua proximidade. Ele me contava coisas sobre sua esposa, reclamações sobre a doença dela, que me faziam sentir cúmplice de sua deslealdade. Ele me usava como um diário, um espelho mudo para suas vaidades e frustrações. E o preço da minha audição era a minha paz. Fora do escritório, ele mantinha as aparências. Era o patrão formal, distante. Mas um olhar, um meio sorriso trocado quando ninguém estava vendo, era o suficiente para me lembrar do nosso segredo, para me manter acorrentada. Eu aprendi a viver em 2 mundos. No mundo exterior, eu era Tina, a empregada eficiente e quieta. Lavava, passava, cozinhava, sorria para as crianças. Mas no meu mundo interior, eu estava constantemente em fuga. Desenvolvi uma espécie de surdez seletiva. Eu estava presente, mas minha mente, não. Era um mecanismo de defesa, a única forma de não enlouquecer. Luzia era meu único porto seguro, ainda que um porto tempestuoso. Não falávamos sobre o assunto abertamente, mas havia um entendimento tácito entre nós. Às vezes, à noite, ela via que eu estava chorando em silêncio na minha cama e apenas colocava a mão no meu ombro. Aquele simples gesto era tudo. Dizia, eu sei, eu entendo, você não está louca. Um dia, eu a ouvi discutindo com Dona Dita na cozinha. Você não vê o que está acontecendo debaixo do seu nariz, Dita? A menina está definhando. E o que você quer que eu faça? Respondeu Dita, a voz baixa e tensa. Quer que eu vá falar com o patrão? Perder meu emprego? O seu? Essa casa tem dono. E não somos nós.
A gente cuida da gente e reza para Deus ter piedade. É assim que sempre foi. A conversa delas me confirmou o que eu já sabia. Ninguém iria me ajudar. A lei do silêncio era a regra de sobrevivência para todos ali. Com o tempo, algo estranho começou a acontecer comigo. O medo agudo deu lugar a uma espécie de dormência, uma resignação amarga. Eu estava me acostumando ao horror. E isso era, talvez, a coisa mais assustadora de todas. Eu estava com 17 anos, mas me sentia com 100. A juventude tinha sido drenada de mim, gota a gota, na penumbra daquele escritório. As visitas à minha família se tornaram raras e dolorosas. Minha mãe notava minha magreza, meu olhar triste. Você está trabalhando muito, minha filha. Eles te tratam bem? Sim, mãe. Me tratam bem. É só cansaço. Mentir para ela era como engolir cacos de vidro. Mas a verdade era impensável. Eu via meus irmãos mais novos crescendo, mais saudáveis, com roupas melhores, graças ao meu dinheiro. E eu entendia que o meu sacrifício tinha um propósito. Por mais cruel que fosse, eu era a base que sustentava a frágil estrutura da minha família. Se eu desmoronasse, todos cairiam comigo. Então, eu continuei. Continuei a encerar o chão, a lavar as roupas, a servir o café. Continuei a entrar naquele escritório quando era chamada. Continuei a sorrir quando meu coração estava em pedaços. Continuei a fingir, como Luzia me ensinou. O que me mantinha de pé era uma pequena, teimosa chama de esperança, que eu alimentava em segredo. A esperança de que um dia, de alguma forma, eu sairia dali. Eu não sabia como, nem quando, mas eu me agarrava a essa ideia. Eu sonhava em ter minha própria casa, por menor e mais pobre que fosse, mas onde a porta só se abrisse se eu permitisse. Um lugar onde eu pudesse respirar sem medo. Essa esperança era frágil, mas era tudo o que eu tinha. Era a minha pequena rebelião silenciosa. Sobreviver. Viver sob o mesmo teto que meu algoz me ensinou, que a sobrevivência, às vezes, não é um ato de heroísmo barulhento, mas um ato de resistência teimosa e silenciosa. Um dia de cada vez. Eu apenas existia, esperando pela chance de, um dia, voltar a viver. A chance, ou o que pareceu ser uma, apareceu na forma de um homem chamado Joaquim. Ele não era da fazenda. Veio de uma cidade vizinha para trabalhar na construção de um novo celeiro. Era um rapaz simples, de uns 20 e poucos anos, com mãos fortes de pedreiro e um sorriso tímido que mostrava dentes um pouco tortos. Eu o vi pela primeira vez perto da horta, onde eu ia colher temperos para Dona Dita. Ele estava carregando umas tábuas e parou para beber água na bica. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Eu desviei o meu imediatamente como de costume, mas senti o olhar dele em mim por mais tempo. Diferente do olhar do patrão, que era predatório e me fazia sentir como uma presa, o olhar de Joaquim era curioso, tímido. Não me sentia ameaçada. Pela primeira vez em muito tempo, um olhar masculino não me causou repulsa. Nossos encontros se tornaram frequentes, sempre fortuitos. Eu ia estender a roupa no varal dos fundos e ele estava por ali, consertando uma cerca. Eu ia levar o lixo para fora e ele passava com um carrinho de mão. Ele nunca se aproximava muito, nunca era invasivo. Apenas dizia bom dia ou boa tarde, com a voz baixa, tirando o chapéu surrado da cabeça em sinal de respeito. Eram pequenas gentilezas que, para mim, pareciam gestos grandiosos. Um dia, eu estava tentando carregar um cesto de roupa lavada que estava pesado demais. O cesto escorregou e caiu, espalhando lençóis brancos no chão de terra. Senti as lágrimas de frustração e cansaço brotarem nos meus olhos. Antes que eu pudesse começar a juntar tudo, ele apareceu, vindo de não sei onde. Deixa que eu te ajudo. Ele não esperou minha resposta. Apenas começou a recolher os lençóis, sacudindo a poeira com cuidado. Ele me ajudou a colocar tudo de volta no cesto e o carregou para mim até a porta da lavanderia. A senhorita não devia carregar tanto peso sozinha. Senhorita. Ninguém nunca tinha me chamado assim. Para todos eu era Tina, menina, ei, você. Obrigada, eu disse, a voz quase inaudível. Meu nome é Joaquim, eu sei. E o seu é Tina, né? Ouvi as outras te chamando. É um nome bonito. Eu corei. Um elogio simples, despretensioso, que me fez sentir... gente, fez-me sentir vista. Não como um objeto ou uma posse, mas como uma pessoa. Nossa pequena amizade floresceu ali, nos fundos da casa grande, longe dos olhos dos patrões. Nossas conversas eram curtas, sobre coisas simples.
O tempo, o trabalho, a saudade de casa. Descobri que ele também vinha de uma família pobre e sonhava em ter seu próprio pedaço de chão. Para mim, Joaquim era como uma flor que nasce no meio do esterco. Era um respiro de ar puro num ambiente sufocante. A presença dele me lembrava que existia um mundo lá fora. Um mundo onde as relações entre um homem e uma mulher podiam ser baseadas em respeito e gentileza. Claro, eu não lhe contei nada sobre o patrão. Meu segredo era uma muralha intransponível. Mas a simples existência de Joaquim me deu forças. Ele se tornou o rosto da minha esperança de fugir. Comecei a pensar nele como um caminho, um casamento. Naquela época e lugar, o casamento era a única forma de uma mulher sair da casa dos pais ou dos patrões e ter sua própria vida. Não era uma questão de amor romântico, como nas novelas de rádio. Era uma questão de sobrevivência, de liberdade. Um domingo à tarde, dia em que eu tinha folga, ele me esperou na porteira da fazenda. Estava com sua melhor roupa, o cabelo penteado com brilhantina. Tina, eu queria saber se você não quer dar uma volta comigo no vilarejo, tomar um guaraná. Meu coração deu um salto. Era um convite, um pedido de cortejo. Olhei para a casa grande, o monstro branco que me aprisionava, e olhei para ele, o rapaz simples com um sorriso tímido. Ele era a minha chave. Luzia, que via tudo, me disse naquela noite: ele parece um bom rapaz, mas homem é homem. Tenha cuidado. Eu sabia que ela tinha razão, mas o desespero é um conselheiro ousado. Joaquim não era perfeito, eu sabia, mas ele não era Arlindo, e naquele momento, isso era tudo o que importava. Eu vou aceitar, disse a Luzia. Então vá, e que Deus te ajude a trocar uma gaiola por outra um pouco maior. As palavras dela eram duras, mas eu as ignorei. Eu não via uma gaiola maior. Eu via uma porta aberta, e estava disposta a atravessá-la. Não importava o que houvesse do outro lado. Eu via em Joaquim não um grande amor, mas um libertador. Mal sabia eu que, muitas vezes, as correntes mais fortes são aquelas que escolhemos por vontade própria. O namoro com Joaquim foi discreto, quase clandestino. Nossos encontros aconteciam aos domingos no vilarejo. Passeávamos pela praça da igreja, tomávamos guaraná na venda do seu Manuel, sentávamos no banco debaixo do pé de flamboyant. Ele era respeitoso, quase tímido, mal pegava na minha mão. Para mim, cada um desses encontros era uma lufada de ar fresco. Longe da casa grande, eu podia rir, conversar, ser um pouco da menina que eu deveria ter sido. Joaquim falava dos seus sonhos: comprar um terreno, construir uma casinha, plantar uma roça. E em todos os seus planos, ele começou a me incluir. A gente podia plantar umas couves. Você ia gostar de ter umas galinhas, Tina? Eu ouvia e concordava, alimentando a fantasia. O nós que ele construía era a minha rota de fuga. Dentro da minha cabeça, o plano estava traçado. Eu me casaria com ele e me livraria de Arlindo para sempre. O alívio que essa ideia me trazia era tão grande que ofuscava qualquer dúvida sobre Joaquim. Eu não estava me apaixonando por ele. Estava me apaixonando pela ideia de liberdade que ele representava. O coronel Arlindo notou. Claro que notou. Seus olhos azuis pareciam ver tudo. Um dia, no escritório, ele foi mais direto. Fiquei sabendo que anda de conversa com o pedreiro novo. Senti um calafrio. A gente só conversa, senhor. Cuidado, Tina. Homens da laia dele só querem uma coisa de uma moça como você. Depois que conseguem, te descartam. Você está melhor aqui, protegida. Eu cuido de você. A palavra protegida na boca dele era um veneno. Ele estava me dizendo, nas entrelinhas, que eu pertencia a ele, que não tinha o direito de ter uma vida própria. Aquilo, em vez de me assustar, acendeu uma chama de teimosia em mim. Eu iria embora. Eu precisava ir. Joaquim, depois de alguns meses, criou coragem e foi falar com meu pai. O pedido de casamento. Para meu pai foi uma solução perfeita. Um casamento direito, com um rapaz trabalhador que me tiraria da condição de empregada e me faria uma mulher honesta. Ele deu a bênção sem hesitar. O noivado foi curto. Marcamos o casamento para dali a 3 meses. Nesse período, eu vivi uma vida dupla. Na fazenda, o assédio de Arlindo se intensificou. Ele parecia furioso com a minha partida iminente. Suas conversas se tornaram mais amargas, suas ameaças mais veladas. Espero que saiba o que está fazendo. A vida lá fora é dura. Se arrepender, não adianta querer voltar. Eu contava os dias no calendário. Cada dia arriscado era um passo para mais perto da minha libertação. O casamento foi simples.
Uma cerimônia na igrejinha do vilarejo. Eu usei um vestido branco, emprestado pela prima de Joaquim. Minha mãe chorou. Meu pai parecia orgulhoso. Olhando para mim no altar, ninguém poderia imaginar o inferno que eu estava deixando para trás. Eu me sentia como uma prisioneira no dia da sua soltura. Luzia me deu um abraço apertado na despedida. Seja feliz, menina. Você merece, ela sussurrou, e eu vi lágrimas nos olhos dela pela primeira vez. Fomos morar numa casinha alugada no vilarejo. 2 peças, um banheiro do lado de fora, chão de cimento queimado. Comparada com a casa grande era uma pobreza, mas para mim era o paraíso. Era meu. Eu era a dona da minha porta. Nas primeiras semanas, eu me sentia eufórica. Acordava, fazia meu café, cuidava da casa e não precisava dar satisfação a ninguém. Não havia patrão, não havia o medo de ser chamada ao escritório. Eu respirava fundo e o ar parecia mais limpo. Mas aos poucos, a realidade da minha nova vida começou a se mostrar. A euforia deu lugar a uma nova forma de aprisionamento. Joaquim, o rapaz tímido e respeitoso do namoro, começou a mudar. Ele era um bom homem no sentido que a sociedade da época entendia. Era trabalhador, não bebia em excesso, não me batia, mas ele era, como meu pai, um produto do seu tempo. Acreditava que o homem mandava e a mulher obedecia. Minha opinião raramente era pedida, e quando eu a dava, era ignorada. Ele controlava o pouco dinheiro que ganhava, me dando apenas o necessário para as compras do dia. As conversas que tínhamos na praça deram lugar ao silêncio do cansaço no fim do dia. Ele chegava do trabalho, jantava e dormia. Eu, que passei anos sonhando em ter voz, me via novamente num mundo de silêncio. E havia o ciúme, um ciúme que eu não conhecia. Se eu conversava com o vizinho na porta, ele fechava a cara. Se eu demorava na venda, ele queria saber com quem eu tinha falado. Ele dizia que era cuidado, que estava me protegendo. A mesma palavra que Arlindo usava. Foi então que a ficha caiu, como uma pedra no fundo de um poço. A frase de Luzia voltou, assustadora e profética. Que Deus te ajude a trocar uma gaiola por outra um pouco maior. Eu tinha fugido da casa grande, mas não estava livre. Tinha trocado um dono por outro. A gaiola era diferente. As grades eram feitas de um material distinto. Não mais o medo do assédio, mas o controle do ciúme, a submissão do casamento. Mas ainda era uma gaiola. A liberdade que eu tanto sonhei era uma miragem. Eu estava presa de novo. A única diferença era que, desta vez, eu mesma tinha girado a chave. Os anos que se seguiram foram como um rio lento e turvo. A correnteza me levou sem que eu percebesse a passagem do tempo. Tive meu primeiro filho, o Pedro. Depois veio a Lúcia. Ser mãe me deu um novo propósito, um amor tão imenso que preenchia os vazios da minha vida. Meus filhos eram meu sol particular, a razão pela qual eu me levantava todos os dias. Mas a maternidade também fincou mais fundo as raízes da minha prisão. Agora eu não dependia de Joaquim apenas para o meu sustento, mas para o sustento dos meus filhos. A ideia de ir embora, que às vezes me assaltava em noites de desespero, se tornou impossível. Para onde eu iria com 2 crianças pequenas? A vida com Joaquim se assentou numa rotina de silêncios e pequenas tiranias. Ele não era um monstro. Havia momentos de ternura, de companheirismo. Ele era um pai dedicado. Amava os filhos à sua maneira. Mas a dinâmica entre nós era clara. Ele era o chefe da casa, e eu, sua subordinada. Nossas discussões terminavam sempre com a mesma frase dele. O assunto está encerrado. O segredo da casa grande continuava lá, trancado a 7 chaves. Eu nunca contei a Joaquim. Como poderia? Ele, com seu ciúme e sua visão de mundo, jamais entenderia. Provavelmente me culparia. Diria que eu tinha provocado, que eu era suja. O medo do julgamento dele era maior do que a necessidade de desabafar. E assim, o veneno continuou dentro de mim, contaminando tudo. Às vezes, eu cruzava com pessoas da fazenda no vilarejo, via Dona Dita na feira, ou o motorista passando de carro. Cada encontro era uma pontada no peito, uma lembrança do passado que eu tentava enterrar. Uma vez, vi o carro preto do coronel Arlindo passar pela rua principal. Apenas o vislumbre do veículo foi o suficiente para fazer meu coração disparar e minhas mãos suarem. Corri para casa e me tranquei no quarto, tremendo. O poder que ele ainda exercia sobre mim, mesmo à distância, era aterrorizante. Eu vivia em surdina.
Minha voz, meus desejos, minhas opiniões, tudo era mantido num volume baixo, quase inaudível. Eu me tornei uma especialista em evitar conflitos, em concordar para ter paz, em engolir sapos para manter a harmonia da casa. Eu era a esposa perfeita, a mãe perfeita, a dona de casa perfeita. Mas a Clementina, a mulher que eu poderia ter sido, estava desaparecendo, se desfazendo como fumaça. Minha alegria era ver meus filhos crescendo. Eu me dedicava a eles com uma ferocidade que vinha do meu próprio sofrimento. Eu queria que eles tivessem o que eu não tive: voz, escolhas, liberdade. Principalmente a Lúcia. Eu a ensinava a ler, a incentivava nos estudos, dizia a ela todos os dias que ela podia ser o que quisesse. Não deixe ninguém te dizer o que fazer, minha filha. Sua vida é sua. Joaquim não gostava. Você está botando minhoca na cabeça da menina. O lugar da mulher é cuidando da casa. Mas nisso, eu não cedia. A educação dos meus filhos era a minha batalha silenciosa. As décadas passaram. Os cabelos pretos de Joaquim ficaram brancos. Meus filhos cresceram, se casaram, me deram netos. Pedro se tornou mecânico, um homem bom e trabalhador como o pai. Lúcia, minha Lúcia, se tornou professora, uma mulher forte e independente que não abaixava a cabeça para ninguém. Ela era o meu orgulho e a minha vitória secreta. Eu me tornei avó, uma senhora de cabelos brancos e mãos enrugadas. A vida era calma, previsível. O passado parecia ter finalmente se aquietado. Eu raramente pensava na casa grande. A memória de Arlindo era como uma cicatriz antiga, que só doía quando o tempo mudava. Eu tinha construído uma vida, uma família. Tinha uma casa, comida na mesa. Por fora, eu tinha tudo o que uma mulher da minha origem poderia desejar. Mas por dentro, eu sabia a verdade. Eu tinha sobrevivido, mas não tinha vivido de verdade. Eu tinha passado a vida inteira em silêncio. Primeiro por medo, depois por hábito. A gaiola tinha se tornado tão familiar que eu já não batia mais contra as grades. Eu tinha aceitado o meu destino, ou assim eu pensava. A vida, no entanto, ainda me reservava uma última e inesperada reviravolta. A primeira fresta na minha redoma de silêncio não veio de dentro, mas de fora. Veio numa caixa de madeira com uma tela de vidro, que meu filho Pedro insistiu em comprar. Uma televisão. Joaquim resmungou que era um luxo desnecessário, um convite à preguiça, mas Pedro instalou o aparelho na nossa sala, e logo ele se tornou o centro da casa. No começo, eu só assistia às novelas, histórias de amor e drama que me transportavam para outros mundos, mas aos poucos, comecei a prestar atenção nos telejornais, e o que eu via naquela tela me assustava e me fascinava ao mesmo tempo. O mundo estava mudando a uma velocidade que eu não conseguia acompanhar. Eu via mulheres na televisão que não se pareciam em nada comigo, ou com as mulheres que eu conhecia. Eram mulheres que trabalhavam fora, que dirigiam carros, que falavam de política. E o mais chocante de tudo, eram mulheres que falavam sobre coisas que, no meu tempo, eram sussurradas no escuro ou simplesmente não eram ditas. Um dia, assisti a uma reportagem sobre um grupo de mulheres que protestava contra o assédio no trabalho. Elas carregavam cartazes, davam entrevistas, contavam suas histórias. Falavam de chefes que se aproveitavam de sua posição, de toques indesejados, de pressões psicológicas. Usavam palavras que eu nunca tinha ouvido, como abuso de poder, assédio moral. Eu fiquei paralisada em frente à televisão, a agulha de crochê imóvel nas minhas mãos. Elas estavam descrevendo, com outras palavras, o que tinha acontecido comigo, e não falavam com vergonha, com a cabeça baixa. Falavam com raiva, com dignidade, exigiam respeito. Joaquim, sentado na sua poltrona, estalou a língua. Bando de mulher à toa, desocupada. Se o marido desse um jeito nelas, não estariam na rua fazendo essa vergonheira. Isso é falta de tanque de roupa para lavar. As palavras dele eram as mesmas de sempre, a mentalidade que tinha me governado a vida inteira. Mas pela primeira vez, elas não me intimidaram. Elas me provocaram. Uma faísca de indignação se acendeu em mim. Elas não eram desocupadas. Eram corajosas. Comecei a prestar mais atenção. Via nos jornais, nas revistas que minha filha Lúcia trazia para mim, histórias de outras mulheres. Histórias de superação, de luta por direitos. O mundo que batia à minha porta através daquela tela e daquelas páginas era um lugar onde a mulher não era apenas uma sombra do homem. Minha filha Lúcia foi a personificação dessa mudança.
Ela era professora, diretora da escola do vilarejo. Era respeitada, lia muito, questionava tudo. Muitas vezes ela tentava conversar comigo sobre esses assuntos. Mãe, a senhora não acha que as coisas podiam ter sido diferentes para sua geração se vocês tivessem tido mais voz? Eu sempre desconversava. Eram outros tempos, minha filha. A gente não pensava nessas coisas. Mas eu pensava. Agora, eu pensava. As conversas com Lúcia, as imagens da televisão, tudo aquilo era como pequenas marteladas na parede grossa do meu silêncio. Eu comecei a me olhar no espelho de uma forma diferente. Eu não via apenas a avó, a esposa, a mãe. Eu via a menina de 15 anos, assustada e sozinha. E pela primeira vez, em vez de sentir vergonha dela, eu senti uma imensa compaixão. Uma onda de ternura por aquela versão de mim mesma que teve que carregar um fardo tão pesado. O mundo lá fora estava gritando que o silêncio não era a única opção. E eu, no meu pequeno mundo, na minha casinha no interior da Bahia, comecei a ouvir. Foi um processo lento, um despertar gradual. A semente da mudança, plantada por aquelas mulheres desconhecidas da televisão e regada pelas conversas com a minha filha, começou a germinar no solo árido da minha alma. Eu ainda não sabia o que fazer com aquilo. A ideia de falar, de contar meu segredo, ainda era apavorante. O hábito de uma vida inteira de silêncio é uma corrente difícil de quebrar. Mas algo havia mudado para sempre. A resignação estava dando lugar à inquietação, à dormência, à dor aguda da memória. O mundo tinha me mostrado que existiam outras palavras além do sim, senhor, e do assunto encerrado. E uma pergunta perigosa começou a se formar na minha mente. E se eu não tivesse me calado? E se mesmo agora não fosse tarde demais? Joaquim adoeceu. Foi algo repentino, uma doença no coração que o consumiu em poucos meses. Ele, que sempre fora um homem forte como um touro, definhou na cama, tornando-se frágil e dependente. Nesses últimos meses, eu cuidei dele com uma dedicação que surpreendeu a mim mesma. Não era por amor romântico. Esse sentimento já havia se esvaído há muito tempo, substituído pelo hábito e pelo companheirismo. Era por um senso de dever, de humanidade. Ele era o pai dos meus filhos, o homem com quem eu tinha dividido uma vida inteira, com todas as suas imperfeições. Vê-lo tão vulnerável despertou em mim uma compaixão que eu não sabia que ainda existia. Nesse período, as dinâmicas da nossa casa se inverteram. Eu, que sempre fui a ouvinte silenciosa, agora dava as ordens. Eu que decidia a hora do remédio, a comida que ele podia comer, as visitas que podia receber, e ele, o homem que sempre dizia, o assunto está encerrado, apenas concordava com um aceno de cabeça. Numa tarde, ele segurou minha mão. Sua pele estava fina, quase transparente. Tina, me perdoa. Perdoar pelo quê, Joaquim? Perguntei, ajeitando seu travesseiro. Por tudo. Eu sei que não fui sempre um bom marido. Fui duro. Fui o homem que aprendi a ser. Mas eu te amei, do meu jeito torto. Uma lágrima escorreu pelo canto do seu olho. Naquele momento, eu não vi o homem que me controlou, que me silenciou. Eu vi apenas um ser humano assustado, no fim da sua jornada, tentando fazer as pazes com sua própria vida. E eu o perdoei. Não com palavras, mas com um aperto suave na sua mão. O perdão não apagou as mágoas, mas as tornou mais leves. Ele se foi numa manhã de domingo, em paz, enquanto dormia. O luto foi um sentimento estranho, complexo. Eu senti a dor da perda, a tristeza de ver o fim de um capítulo de mais de 50 anos. Chorei no velório, recebi os pêsames dos vizinhos, me apoiei nos meus filhos. Mas, por baixo da dor, havia outro sentimento, um que eu mal ousava admitir para mim mesma, um sentimento de alívio. Quando a casa se esvaziou, depois do enterro, e eu me vi sozinha na sala, um silêncio diferente do que eu conhecia tomou conta do ambiente. Não era o silêncio tenso da presença de Joaquim, nem o silêncio amedrontado da casa grande. Era um silêncio calmo, vazio, meu. Sentei na poltrona que fora dele. O lugar ainda guardava o formato do seu corpo. E pela primeira vez em toda a minha vida adulta, eu estava verdadeiramente sozinha. Não havia pai, não havia patrão, não havia marido. Ninguém para me dar ordens. Ninguém para controlar meus passos, ninguém a quem eu devesse obediência. A sensação foi avassaladora, uma mistura de medo e uma liberdade estonteante. Eu podia decidir que horas ia acordar,
Podia decidir o que ia cozinhar para o meu próprio almoço. Podia deixar a porta aberta ou fechada. Eram coisas pequenas, triviais, mas para mim eram monumentais. Meus filhos, preocupados, queriam que eu fosse morar com um deles. Lúcia insistiu para que eu me mudasse para a casa dela. A senhora não pode ficar aqui sozinha, mãe. Posso, minha filha. E eu quero. Pela primeira vez na vida, eu quero ficar sozinha. Eles não entenderam, mas respeitaram minha decisão. Comecei a me redescobrir. Fiz pequenas mudanças na casa, troquei os móveis de lugar, plantei um jardim de flores na frente, algo que Joaquim sempre achou inútil. Comecei a caminhar pelo vilarejo no fim da tarde, a conversar com as vizinhas, a frequentar o grupo de artesanato da igreja. Eu estava aprendendo a viver, aos 70 e tantos anos. Estava aprendendo a ter uma voz, mesmo que fosse apenas para decidir a cor da linha do meu bordado. Mas, com essa nova liberdade, o passado, que tinha sido mantido sob controle pela rotina e pelas exigências da vida de casada, voltou com uma força avassaladora. Agora eu tinha tempo. Tempo para pensar, para lembrar. E as memórias da casa grande, do escritório, do rosto de Arlindo, começaram a vir à tona, não mais como fantasmas assustadores, mas como peças de um quebra-cabeça que eu finalmente precisava montar. A liberdade silenciosa que a viuvez me trouxe abriu uma porta dentro de mim, e por essa porta, o passado estava voltando para cobrar seu preço. Eu tinha me libertado da minha última gaiola. Agora, eu precisava decidir o que fazer com a ferida que nunca tinha cicatrizado. O silêncio não era mais uma imposição, era uma escolha. E eu estava começando a me perguntar se era a escolha certa. Foi numa manhã de agosto, quase um ano após a morte de Joaquim, que o passado me deu um soco no estômago. Eu estava na minha varanda tomando meu café, lendo o jornal local que o menino entregava toda semana. Era um hábito novo que eu tinha adquirido, o de me manter informada sobre as pequenas notícias do nosso canto do mundo. E então eu vi, na página 3, uma foto em preto e branco, um pouco granulada, um rosto que o tempo tinha envelhecido, mas que eu reconheceria até no escuro do inferno. Arlindo Nogueira, os mesmos olhos azuis, agora cercados por uma teia de rugas, os cabelos completamente brancos. A mesma expressão de arrogância e poder. A matéria era uma homenagem. Ele estava completando 90 anos. O jornal o descrevia como o último dos grandes coronéis, um visionário, um benfeitor. Havia depoimentos do prefeito, do padre, de outros fazendeiros, todos tecendo elogios à sua generosidade, à sua contribuição para o desenvolvimento da cidade. Falavam da sua família exemplar, dos seus filhos e netos bem-sucedidos. Meu corpo reagiu antes da minha mente. A xícara de café tremeu na minha mão e o líquido quente derramou no meu colo, mas eu mal senti a queimadura. O ar me faltou. O cheiro de terra molhada da manhã se transformou no cheiro de fumo e couro do escritório. O canto do bem-te-vi se transformou no rangido da cadeira de couro dele. Eu estava de volta àquela sala. Eu tinha 15 anos de novo. Eu sentia o medo, a humilhação, a paralisia. Li e reli o artigo, cada palavra uma facada. Um homem de caráter ilibado, um exemplo de retidão, um pilar da nossa comunidade. A mentira estava ali, impressa em tinta preta, para que todos lessem e acreditassem. A história oficial, a história dele, estava sendo celebrada, enquanto a minha, a verdadeira, apodrecia no porão do meu silêncio. Uma raiva como eu nunca tinha sentido na vida começou a subir pela minha garganta. Não era a raiva impotente da menina de antigamente. Era uma raiva madura, sólida. Uma raiva de 78 anos. Era a raiva por todas as mulheres que, como eu, tiveram suas histórias apagadas. Era a raiva por uma vida inteira vivida à sombra de um medo que não era meu, mas que me foi imposto. Naquele momento, na minha varanda, com o jornal amassado nas mãos e o café manchando meu vestido, eu tomei uma decisão. Não foi uma decisão racional, pensada. Foi visceral. Foi um basta. Ele não ia morrer como um santo. A história não terminaria assim. Eu não queria vingança. Vingança não me devolveria a juventude. Não apagaria a dor. Eu queria algo mais profundo. Eu queria a verdade. Eu queria que o meu sofrimento, o meu silêncio, significasse alguma coisa. Eu queria que a minha história fosse contada, não para destruir a família dele, mas para reconstruir a mim mesma. O jornal anunciou que haveria uma grande festa em homenagem a ele na sede do clube da cidade no próximo sábado. A cidade inteira estaria lá. Sua família, seus amigos,
os políticos, todos estariam lá para aplaudir o grande homem. E eu também estaria. A ideia me aterrorizou. O que eu faria? O que eu diria? Eu não tinha um plano. Eu só tinha uma certeza. Eu não podia mais me calar. O rosto naquele jornal não foi apenas uma lembrança do passado. Foi uma convocação, uma intimação. Depois de uma vida inteira fugindo, era hora de parar de correr e encarar o fantasma. O gatilho havia sido disparado. E o alvo era a mentira que todos chamavam de história. A decisão de ir à festa era uma brasa queimando no meu peito, mas o medo era um balde de água fria. Passei os dias seguintes numa agonia silenciosa. Como eu, uma velhinha anônima, poderia enfrentar a família mais poderosa da cidade? Eles ririam de mim, me chamariam de louca, de mentirosa. Eu sabia que não conseguiria fazer aquilo sozinha. Precisava de ajuda. Precisava contar a alguém. Mas a quem? Meu filho Pedro era um homem bom, mas prático e com os pés no chão. Ele diria para eu deixar isso quieto, que não valia a pena remexer no passado. Restava a Lúcia, minha filha, a professora, a mulher de ideias modernas. Ela era a única que talvez pudesse entender. Mas contar a ela significava revelar a parte mais sombria e vergonhosa da minha vida. Significava mostrar a ela que sua mãe, a mulher forte que ela tanto admirava, tinha sido uma vítima fraca e silenciosa. O medo de perdê-la, de ver a decepção em seus olhos, era quase tão grande quanto o medo de Arlindo. Numa quinta-feira à tarde, 2 dias antes da festa, eu não aguentei mais. Liguei para ela. Lúcia, minha filha, você pode vir aqui em casa? Preciso conversar com você. É importante. Minha voz soou tão estranha que ela se preocupou. Aconteceu alguma coisa, mãe? A senhora está bem? Estou bem. Só venha. Por favor. 1 hora depois, ela estava sentada à minha mesa da cozinha. Tinha trazido um bolo de fubá, o meu preferido. Seu rosto estava cheio de preocupação. Mãe, o que foi? A senhora está me assustando. Eu não sabia por onde começar. As palavras pareciam presas na minha garganta. Um nó de mais de 60 anos. Minhas mãos tremiam. Eu peguei o jornal da semana, já amassado e manchado, e o coloquei sobre a mesa, aberto na página da homenagem a Arlindo. Lúcia olhou a foto. Depois olhou para mim, confusa. O velho coronel. O que tem ele? Respirei fundo, buscando o ar que parecia ter sumido da cozinha. Eu trabalhei na casa dele, você sabe, quando eu era menina. Eu sei, mãe. A senhora nunca gostou de falar sobre isso. Eu não gostava por quê? Porque lá aconteceu a pior coisa da minha vida. E então, pela primeira vez, as palavras saíram, hesitantes, tropeçadas, como um riacho quebrando uma barragem de terra. Contei a ela sobre a casa grande, sobre o medo, sobre os olhares. Contei sobre o corredor, sobre a porta do escritório se fechando. Não entrei em detalhes explícitos. Não era preciso. Usei as mesmas palavras veladas que usei com você. Mas contei sobre a ameaça, sobre o segredo, sobre o silêncio que me foi imposto. Enquanto eu falava, eu não olhava para ela. Olhava para as minhas mãos, entrelaçadas sobre a mesa. As mesmas mãos que um dia lavaram as roupas daquele homem. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas a minha voz, surpreendentemente, se manteve firme. Era como se a história, uma vez liberta, ganhasse força própria. Quando terminei, um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Eu não ousei levantar a cabeça. Estava esperando pelo julgamento, pela incredulidade, pela pena. Mas o que veio foi o som da cadeira dela se arrastando. E então, senti seus braços ao meu redor. Lúcia me abraçou com força, o rosto enterrado no meu ombro. E ela estava chorando, chorando comigo. Ah, minha mãe, minha mãezinha, por que a senhora nunca me contou? Carregar isso sozinha por tanto tempo. Naquele abraço, eu senti o peso de 60 anos começar a se dissipar. Não houve julgamento, não houve decepção. Houve apenas amor e uma dor compartilhada. Eu tive vergonha, minha filha, e medo. Ela se afastou e secou os olhos, mas seu rosto agora tinha uma expressão diferente. A tristeza deu lugar a uma fúria fria, uma fúria que eu reconheci como sendo minha. Aquele canalha, a vida inteira sendo tratado como um rei, enquanto a senhora, ela não conseguiu terminar a frase. Eu finalmente levantei meus olhos e encontrei os dela. Eles vão dar uma festa para ele no sábado, para celebrar a vida dele. Uma vida construída sobre o silêncio de meninas como eu. A gente não vai deixar, disse Lúcia, a voz firme,
decidida. A gente não vai deixar. O que a senhora quer fazer, mãe? Eu estou com a senhora. O que for. A primeira palavra tinha sido dita. O segredo tinha sido compartilhado. E eu não estava mais sozinha. Tinha uma aliada. Tinha a minha filha. A força que senti naquele momento foi maior do que qualquer medo. A brasa no meu peito tinha virado uma fogueira. Eu não sei o que vou fazer, respondi. E pela primeira vez, um fiapo de sorriso brotou nos meus lábios. Mas nós vamos àquela festa. Ter Lúcia ao meu lado mudou tudo. O que antes era um impulso desesperado e solitário, agora se tornava um plano. Passamos a sexta-feira inteira, o dia anterior à festa, conversando. Sentadas na minha cozinha, com xícaras de chá de cidreira, traçamos nossa pequena revolução. Lúcia era mais pragmática. Sua mente de professora começou a organizar o caos dos meus sentimentos. Mãe, a gente precisa pensar direito. Chegar lá e gritar no meio da festa pode não ser a melhor estratégia. Eles vão chamar a senhora de louca. A segurança vai nos colocar para fora e a história vai morrer ali. E o que a gente faz, então? Eu só sei que não posso mais ficar calada. Foi Lúcia quem teve a ideia. E se a gente encontrasse outras mulheres que trabalharam lá? A senhora disse que não foi a única. Lembra da Luzia? O que aconteceu com ela? Luzia. O nome me trouxe uma onda de memórias. A amiga silenciosa. A cúmplice de dor. Eu não a via há décadas. Desde o dia do meu casamento. Não sabia se ainda estava viva. Ela era mais velha que eu. Se estiver viva, deve estar bem velhinha. Ela se casou com um trabalhador da fazenda e foi morar num sítio perto de Jequié, eu acho. Vamos descobrir, disse Lúcia com uma determinação que me contagiou. Ela pegou o telefone e começou a sua investigação. Ligou para a paróquia de Jequié, para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, para antigos conhecidos da nossa cidade que tinham parentes por lá. Era incrível vê-la em ação. Ela era articulada, persistente, não aceitava um não sei como resposta. Enquanto ela fazia as ligações, eu me peguei pensando em Luzia, em seu rosto cansado, em seus avisos sussurrados. Ela sabia, ela sempre soube. Será que com ela? A pergunta ficou suspensa no ar, uma possibilidade dolorosa que eu nunca tinha ousado considerar. No final da tarde, Lúcia conseguiu. Encontrou uma sobrinha de Luzia. A notícia foi um misto de alegria e tristeza. Luzia estava viva, sim, mas estava muito doente, vivendo numa casinha simples, cuidada por essa sobrinha. Ela não pode vir até aqui, mãe, mas a sobrinha disse que podemos ir até lá. Disse que a tia quase não fala mais. Vive muito no passado, mas talvez se lembre da senhora. Jequié ficava a quase 2 horas de carro. Nós vamos, eu disse sem hesitar. Vamos amanhã de manhã. Lúcia concordou. Nosso exército, por enquanto, era de 2 mulheres. Mas talvez estivéssemos prestes a recrutar um terceiro membro, ou, no mínimo, a validar uma história que, por tanto tempo, pareceu ser apenas minha. Naquela noite, eu mal dormi. A expectativa de rever Luzia, o medo do que eu poderia encontrar, a ansiedade pela festa que se aproximava, tudo se misturava dentro de mim. Partimos cedo no sábado. Lúcia dirigia o carro dela, um Fusca antigo, mas bem cuidado. A estrada de terra, o cheiro do mato, a paisagem da Caatinga, tudo me levava de volta no tempo. Era como se eu estivesse refazendo, de trás para frente, o caminho que me levou para longe da minha verdade. Encontramos a casa de Luzia. Era um casebre humilde, com um pequeno jardim de flores na frente. A sobrinha, uma mulher de meia idade com um rosto gentil, nos recebeu na porta. Podem entrar. Ela está na cadeira, na varanda dos fundos. E lá estava ela, Luzia, encolhida numa cadeira de balanço, uma manta sobre as pernas finas. Estava muito magra, a pele enrugada e manchada pelo tempo. Seus olhos, antes vivos e cheios de uma raiva contida, agora pareciam opacos, distantes. Eu me aproximei devagar. Meu coração batia forte. Sou eu, a Tina, Clementina. Lembra de mim? Da fazenda das paineiras. Ela demorou um tempo para focar o olhar em mim. Seus lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Então, um brilho de reconhecimento passou por seus olhos. Um brilho fraco, como o de uma vela quase no fim. Tina, menina. A voz era um sussurro, um fiapo. Eu me ajoelhei ao lado da sua cadeira, pegando sua mão fria e ossuda. Eu me lembro de tudo, Luzia. De tudo o que você me disse. Dos seus avisos. Ela apertou minha mão com uma força surpreendente. Seus olhos se encheram de lágrimas. O escritório. Ela sussurrou, a palavra saindo com dificuldade. Ele também.
Comigo. Antes de você. A confirmação me atingiu como um raio. O ar me faltou. Então era isso. A dor dela, a raiva, a amargura, vinham do mesmo lugar que as minhas. Ela não estava apenas me avisando. Estava tentando me proteger de um destino que já tinha sido o dela. Eu não fui a única. A prova estava ali, na minha frente, na forma daquela mulher frágil e doente. Lúcia, que ouvia tudo em silêncio, se aproximou com um gravador pequeno na mão, um aparelho que ela usava na escola. Dona Luzia, a senhora se importa de contar isso para mim? Só o que a senhora conseguir. É muito importante. Para a minha mãe, para a senhora. Luzia olhou para Lúcia, depois para mim, e com a voz fraca, em frases quebradas, ela contou. Contou sobre como foi quando ela chegou à fazenda, mais nova que eu. Contou sobre o mesmo modus operandi. Os elogios, os toques, a porta do escritório se fechando. Não era mais apenas a minha história. Era a nossa história. O depoimento dela, gravado naquele pequeno aparelho, era a arma que nos faltava. Não era uma prova legal, mas era uma prova moral. Era a voz de outra mulher, corroborando a minha. Saímos de lá com o coração pesado pela condição de Luzia, mas com uma nova e feroz determinação. Não estávamos mais lutando apenas por mim. Estávamos lutando por ela também. Por todas as outras que talvez tivessem existido e que levaram seus segredos para o túmulo. Nosso exército de 2 mulheres tinha agora um testemunho, uma voz a mais, e nós estávamos prontas para a batalha. A festa de aniversário do coronel Arlindo Nogueira não seria apenas uma celebração, seria um acerto de contas. Voltamos para casa em silêncio, cada uma perdida em seus pensamentos. O sol da tarde entrava pela janela do carro, desenhando listras de luz e sombra no meu rosto. Eu segurava o pequeno gravador no colo, como se fosse um objeto sagrado. A voz fraca de Luzia, capturada naquela fita, era mais poderosa que qualquer documento. Era a verdade. Ao chegar em casa, Lúcia foi direto para o telefone. Eu a ouvia na sala, a voz firme e calma, falando com alguém. Quando ela desligou, veio até a cozinha, onde eu estava tentando tomar um copo d'água para acalmar os nervos. Falei com a minha amiga, a Joana. Lembra dela? Aqui é jornalista e trabalha na rádio da capital. Eu assenti. Contei a ela, sem dar nomes a princípio. Contei a história de 2 mulheres idosas, de uma fazenda, de um homem poderoso. Ela ficou em silêncio por um tempo. E depois disse, Lúcia, se isso for verdade, é uma bomba. Meu coração acelerou. Ela vem pra cá. Vai pegar o ônibus da noite e chega aqui de manhã cedo. Ela quer ouvir a história da boca da senhora. E quer ouvir a gravação. A ideia de falar com uma jornalista, de a minha história sair da nossa pequena cidade, era aterrorizante e excitante. Mas e a festa? É hoje à noite. Nós vamos manter o plano, disse Lúcia, os olhos brilhando. A gente não vai fazer um escândalo público. Isso daria a eles o controle da narrativa. Vão nos pintar como 2 loucas. Nós vamos fazer algo mais inteligente, mais cirúrgico. E então ela me contou seu plano. Um plano audacioso, que exigiria de mim uma coragem que eu não sabia se tinha. A noite caiu. Eu me preparei como se fosse para uma guerra. Tomei um banho demorado, tentando lavar o medo. Escolhi meu melhor vestido, um azul marinho, simples, mas digno. Prendi meus cabelos brancos num coque. Olhei para a mulher no espelho. Vi as rugas, as marcas do tempo, da dor, do trabalho. Mas também vi, pela primeira vez em muito tempo, uma faísca de desafio nos meus próprios olhos. Lúcia chegou para me buscar. Ela também estava arrumada, usando um vestido sério, de professora. Ela me deu o braço. Pronta, mãe. Pronta ou não, a hora chegou. O clube da cidade estava todo iluminado. Carros caros parados na porta. A música e as conversas altas vazavam para a rua. Sentimos os olhares curiosos quando entramos. 2 mulheres simples, uma idosa e sua filha, num ambiente que claramente não era o nosso. O salão estava lotado. No centro, num lugar de destaque, havia uma espécie de trono. E nele, sentado, estava Arlindo Nogueira, velho, frágil, mas com a mesma aura de poder. Ao seu redor, a família, filhos, noras, netos, todos sorrindo, celebrando. Ver aquele homem de perto depois de tantos anos foi como levar um soco. Ele não me reconheceu, claro. Para ele, eu fui apenas mais um rosto sem nome, uma distração passageira. Para mim, ele foi a sombra que definiu a minha vida. Lúcia me guiou pela multidão. Meu plano era apenas encará-lo,
fazê-lo me ver. Mas o plano de Lúcia era outro. Ela não foi em direção a Arlindo. Ela nos levou até uma mesa onde estava sentada uma mulher de uns 40 e poucos anos, elegante, com um olhar inteligente. Sofia Nogueira? Perguntou Lúcia. A mulher se virou, surpresa. Sim, meu nome é Lúcia, e esta é minha mãe, Clementina. A senhora é neta do senhor Arlindo, certo? A advogada da família. Sofia, a neta, era uma das que davam depoimentos elogiosos sobre o avô nos jornais. Era conhecida por defender causas de direitos humanos. Uma ironia cruel. Sim, sou eu. Desculpe, eu as conheço? Minha mãe conheceu seu avô, há muito tempo. Ela trabalhou para ele. E nós temos uma história para lhe contar. Uma história que talvez a senhora, como defensora da justiça, queira ouvir. A mulher nos olhou, intrigada. A música alta, as pessoas rindo ao redor, tudo pareceu desaparecer. Que história? Perguntou Sofia, a testa franzida. Uma história que começa em 1958, num escritório, com uma porta fechada, disse Lúcia, a voz baixa, mas cortante. O sorriso de Sofia Nogueira desapareceu. Vi a confusão, a negação e, por um instante, um vislumbre de medo em seus olhos. Nós não fomos ali para o aniversariante. Fomos para a sua descendência, para a mulher que carregava seu nome, mas que talvez tivesse uma consciência. A batalha não seria travada com gritos, mas com uma semente de dúvida, plantada no coração daquela que se dizia defensora da justiça. A marcha tinha terminado. Estávamos agora em território inimigo, e a primeira salva de tiros tinha sido disparada, silenciosa e mortal. Mal. Sofia Nogueira nos conduziu para um canto mais reservado do salão, perto de uma varanda. A música e as risadas da festa pareciam distantes agora. Seu rosto, antes festivo, estava tenso. O que vocês querem dizer com isso? Minha avó está doente? Estão tentando algum tipo de extorsão? A palavra extorsão me feriu, mas Lúcia respondeu antes que eu pudesse reagir. Não queremos dinheiro, doutora Sofia. Queremos algo que o dinheiro não compra. Queremos que a senhora ouça. Minha mãe carregou esta história por mais de 60 anos. Acho que ela merece 5 minutos do seu tempo. Sofia hesitou, olhando de relance para o avô, que recebia os cumprimentos no seu trono. Havia um conflito claro em seu rosto, a lealdade à família e a curiosidade de advogada. A curiosidade venceu. Fale, disse ela cruzando os braços. E então, eu falei. Com a voz firme, olhando nos olhos da neta do homem que me aterrorizou, eu contei. Contei a minha versão da história da Fazenda das Paineiras. Não acusei, não gritei. Apenas relatei os fatos. O meu medo de menina, os toques, as palavras, a porta fechada, a ameaça que me silenciou. Enquanto eu falava, o rosto de Sofia se transformava. A desconfiança deu lugar à perturbação. Ela era uma mulher inteligente. Ela sabia que uma história como a minha, com tantos detalhes, com tanta dor genuína na voz, não podia ser simplesmente inventada por uma senhora de quase 80 anos. Isso é um absurdo. Meu avô é um homem respeitado. Era o que todos pensavam. Interrompeu Lúcia, calmamente. Mãe, mostre a ela. Eu tirei o pequeno gravador da minha bolsa. Aquele objeto parecia tão fora de lugar naquele ambiente de luxo. Isso não é apenas sobre mim, eu disse. Ontem, fomos visitar uma antiga colega minha da fazenda. O nome dela é Luzia. Ela está muito doente, quase no fim da vida. Mas ela se lembrou. Apertei o botão de tocar. E no meio do barulho abafado da festa, a voz fraca e trêmula de Luzia preencheu o ar entre nós. O escritório, ele também, comigo. Antes de você, me chamava. Dizia para ser grata. Tinha medo, muito medo. A gravação era curta, a qualidade ruim, mas a mensagem era devastadora. Sofia Nogueira empalideceu. O queixo dela tremeu. A voz de Luzia era a prova que ela não podia ignorar. Uma história poderia ser uma mentira. 2, contadas por mulheres que não se viam há 60 anos, eram um padrão. Nós não viemos aqui para estragar a festa do seu avô, continuou Lúcia. Viemos porque lemos as homenagens, os artigos que o chamavam de pilar da comunidade. Viemos porque a senhora mesma, doutora, é conhecida por lutar por justiça. E não há justiça quando a história é contada apenas pelos vitoriosos. Sofia ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para o nada. Podia ver a engrenagem em sua mente trabalhando, conectando pontos,
repensando uma vida inteira de admiração pelo avô. O que vocês querem que eu faça? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Nós não queremos que a senhora faça nada que não acredite ser o certo, eu disse, e pela primeira vez, senti que o poder estava do meu lado. Só queríamos que a senhora soubesse a verdade, que por trás do grande homem que vocês celebram, existem sombras. Histórias como a minha, como a de Luzia. O que a senhora fará com essa verdade agora é uma decisão sua. Lúcia colocou um pequeno cartão com seu número de telefone na mão de Sofia. Uma jornalista da capital está chegando amanhã para conversar com a minha mãe. A história será contada, de uma forma ou de outra, mas achamos que a senhora deveria ser a primeira a saber. Dito isso, nos viramos e fomos embora. Não olhamos para trás. Atravessamos o salão, passando pelo velho coronel no seu trono, e saímos para o ar fresco da noite. No carro, a caminho de casa, a adrenalina começou a baixar, dando lugar a um cansaço profundo, mas satisfatório. Você acha que ela vai fazer alguma coisa? Perguntei a Lúcia. Eu não sei, mãe, mas nós fizemos a nossa parte. Plantamos a semente da verdade no único lugar onde ela poderia germinar, na consciência da geração seguinte. O resto não está mais nas nossas mãos. Naquela noite eu dormi. Dormi um sono profundo, sem sonhos, pela primeira vez em muito tempo. Eu tinha enfrentado o meu fantasma, não com um grito, mas com a força silenciosa da verdade. Eu tinha passado a minha história adiante. Tinha me libertado do fardo. O que aconteceria a seguir, eu não sabia. Mas eu estava em paz. A batalha principal, a que acontecia dentro de mim, tinha sido vencida. A jornalista, Joana, chegou no domingo de manhã, como prometido. Era uma mulher jovem, de olhar atento e gravador profissional. Sentou-se à minha mesa da cozinha, a mesma onde eu tinha contado tudo a Lúcia, e me ouviu por horas. Eu contei a minha história de novo, mas desta vez era diferente. Não havia mais hesitação, não havia vergonha. Havia apenas a clareza dos fatos. Entreguei a ela a gravação com a voz de Luzia. Ela ouviu, a expressão séria fazendo anotações. Dona Clementina, esta é uma história muito importante. A senhora tem consciência de que, se publicarmos isso, haverá consequências? A família Nogueira é muito poderosa. Minha filha, aos 78 anos, a única coisa que eu temo é morrer com essa verdade entalada na garganta. O resto, eu enfrento. Joana sorriu, um sorriso de admiração. No dia seguinte, a notícia da morte de Arlindo Nogueira chegou. Ele faleceu durante a madrugada, de causas naturais. A festa de aniversário tinha sido sua despedida. Uma parte de mim sentiu um calafrio. Ele se fora sem nunca ter sido confrontado publicamente, sem nunca ter admitido sua culpa. Mas outra parte de mim entendeu que a morte dele não mudava nada. Minha luta não era mais contra o homem, mas contra o legado dele, contra a mentira que ele representava. Na terça-feira, a matéria de Joana foi ao ar no programa de rádio de maior audiência da capital e foi publicada no jornal online. O título era A Outra Face do Coronel. Empregadas quebram silêncio de 60 anos sobre abusos em fazenda no interior. A repercussão foi imediata e avassaladora. O telefone da minha casa não parava de tocar. Eram outras rádios, canais de televisão, jornais. A história explodiu. Na nossa cidade, o choque foi imenso. As pessoas se dividiram. Muitos, principalmente os mais velhos, me acusaram de estar mentindo, de querer manchar a memória de um grande homem. Coisa do passado. Por que não falou antes? Diziam. Mas algo maravilhoso aconteceu. Muitas pessoas, principalmente as mulheres mais jovens, me apoiaram. Elas entenderam. Vizinhos traziam pão, flores, cartas começaram a chegar. E o mais importante, outras vozes começaram a surgir. Outras mulheres, idosas como eu, que trabalharam em outras fazendas, com outros patrões, começaram a contar suas próprias histórias de silêncio e abuso. Minha voz tinha aberto uma porteira. A família Nogueira, a princípio, emitiu uma nota negando tudo, chamando minhas acusações de calúnias absurdas de uma senhora senil. Mas então, algo inesperado aconteceu. 2 dias depois, uma nova nota foi publicada, desta vez assinada apenas por Sofia Nogueira. Nela, ela não confirmava os detalhes da minha história, mas se distanciava da negação veemente da família. Dizia que as acusações eram graves e mereciam ser ouvidas com respeito. Anunciava a criação de uma fundação, financiada com parte da herança do avô,
para apoiar mulheres vítimas de abuso no campo e para registrar suas histórias. Era um pedido de desculpas indireto, uma tentativa de reparação. Era o máximo que ela podia fazer sem destruir sua família, mas era o suficiente. Era o reconhecimento de que a nossa dor era real. A semente que plantamos tinha germinado. A sobrinha de Luzia me ligou para dizer que a tia tinha falecido, um dia depois da morte de Arlindo. Ela se foi em paz. A sobrinha me agradeceu. A senhora deu voz a ela no fim da vida. Obrigada. Eu chorei, mas desta vez, as lágrimas eram de alívio. A história de Luzia também tinha sido ouvida. Eu não me tornei uma heroína. Continuei sendo a Clementina, a velhinha que mora no fim da rua. Mas algo mudou. O jeito como as pessoas me olhavam. Havia um novo respeito no bom dia dos vizinhos. Eu não era mais apenas a viúva de Joaquim. Eu era a mulher que teve a coragem de falar. Minha relação com meus filhos se aprofundou. Pedro me olhava com uma admiração que eu nunca tinha visto. E Lúcia. Lúcia e eu agora compartilhávamos um laço que ia além do de mãe e filha. Éramos cúmplices, companheiras de batalha. O mundo ao meu redor não mudou da noite para o dia. O machismo, o abuso de poder, tudo isso ainda existe. Mas eu ouvi o som do mundo mudando. Ouvi no telefone tocando, nas cartas chegando, nas outras mulheres falando. Era um som baixo, a princípio, como um zumbido. Mas estava ficando mais alto. E a minha voz, a voz que passou uma vida inteira calada, agora era parte desse coro. Hoje, estou aqui, de volta à minha cadeira de balanço na varanda. O sol da manhã aquece meus ossos. O cheiro de terra molhada está no ar. E o bem-te-vi canta no pé de acerola. A cena é a mesma daquela manhã em que tudo começou, quando li o jornal com a notícia da morte de Arlindo. Mas eu não sou a mesma. O mundo não é o mesmo. A tempestade passou. A poeira assentou. Minha vida voltou a uma rotina calma. Cuido do meu jardim, faço meu crochê, recebo a visita dos meus netos. Mas a calma de agora é diferente. Não é a calma da resignação, do silêncio forçado. É a calma da paz. A paz de quem fez as pazes com seu passado. Às vezes, as moças mais novas da rua, a geração da minha neta Sofia, sentam aqui comigo na varanda. Elas não vêm para ouvir fofoca, vêm para ouvir minha história. E eu conto. Conto para que elas saibam o preço do silêncio. Conto para que elas saibam o valor da sua própria voz. E digo a elas o que ninguém nunca me disse. Não abaixem a cabeça. Nunca. A sua vida é sua. Eu não recebi uma indenização. Não vi ninguém ser preso. A justiça que eu busquei não foi a dos tribunais dos homens. Foi a justiça da memória. A justiça da verdade. E essa eu alcancei. Minha história não foi apagada. Ela agora existe, registrada, contada, ouvida. Ela faz parte da história da nossa cidade, da história de tantas outras mulheres. O nome Arlindo Nogueira não é mais pronunciado com a mesma reverência por aqui. A homenagem no jornal foi a última mentira. Agora, quando falam dele, há sempre uma hesitação, uma sombra de dúvida. E isso, para mim, é a maior vitória. A verdade não precisa destruir a mentira. Basta que ela exista ao lado, para que as pessoas possam escolher em qual acreditar. Eu sobrevivi. E não foi porque alguém me salvou. Foi porque um dia eu parei de esperar pelo Salvador e decidi salvar a mim mesma. Foi porque eu parei de abaixar a cabeça e olhei o mundo nos olhos. Minha história, a que eu te contei agora, não é sobre a dor que sofri. É sobre a força que eu descobri. A força de transformar 60 anos de silêncio num único e poderoso ato de fala. A dignidade não tem idade. E a verdade, quando finalmente encontra uma voz, ninguém mais consegue calar. O bem-te-vi canta de novo. E hoje, seu canto me soa como uma promessa. A promessa de que, enquanto houver quem ouça, nenhuma história de coragem jamais será esquecida. A minha voz, por hoje, se cala. Agora, eu fico aqui, ouvindo o canto dos pássaros e o barulho da vida. E eu adoraria ouvir a sua voz também. Me conte nos comentários o que a minha história despertou em você. Se essas palavras te tocaram de alguma forma, deixe o seu gostei, para que o vento as leve mais longe. E se ainda não o fez, se inscreva no canal. Assim, você me ajuda a garantir que mais histórias como a minha não se percam no silêncio do tempo. Obrigada por me ouvir. Fiquem em paz.